Bom dia, pessoal. Bom Bom dia, dia, professor. Tudo bem com o senhor? bom dia, Tudo, Lucas. tudo jóia aí com vocês? Tudo em ordem? Estamos chegando aqui na Na medida do nossa... possível. Eu ia dizer, como diz o David, na medida do possível. Muito bem. Bom dia para o pessoal do chat aí, Diego, Caiane, André, Letícia, para todo mundo, né? Claro. Gente, vamos começando aqui a nossa penúltima aula aqui de conteúdo novo, né? Na semana que vem, eu já vou começar a fazer uma revisãozinha de polinômios. Por quê? Porque eu preciso falar só sobre mais um assunto. Então, eu vou aproveitar para passar meio por cima dos conteúdos. O assunto que eu vou falar na semana que vem, eu vou precisar de alguns dos assuntos que a gente já viu para fazer aqueles exercícios. Então, assim, eu não vou conseguir na próxima aula fazer exercício de tudo. Mas como é um assunto muito fresco, eu dou uma revisada, né, para reforçar tudo, para conseguir amarrar, olhar panoramicamente para esse conteúdo, que é o dos polinômios, beleza? Ele não é um conteúdo, assim, dentre todos que tem no ano, eu acho que o que menos cai, assim, com um pouco mais avanço, né, é a parte de módulos, nessas primeiras fases e tudo mais. Só que ainda assim, o básico do módulo você tem que saber, né? O que é um módulo, minimamente como operar aquilo, às vezes tem ali dentro de algum exercício com algum detalhe. Então, o módulo pode ser que seja uma coisa que eu, na revisão, eu vou tentar encaixar de uma maneira um pouco mais rápida. Talvez meia aula, assim, eu não gostaria de dar uma aula inteira de módulo. Mas vamos passar sim por ele. Agora, o que é fato é que polinômio depois de módulo é o que menos cai. Então, eu vou passar também por polinômios, já vou começar a revisão na próxima aula, tá bom? Como está fresca a matéria, já fica uma última aula, meio revisão, meia conteúdos novos, beleza? E aí a gente consegue ver com um pouquinho mais de calma, por exemplo, log exponencial, que cai muito, e algumas partes de funções, como, por exemplo, funções do primeiro, do segundo grau, que caem muito também. E aí eu queria mais ou menos uma aula para cada um desses. É lógico que na aula de primeira e segunda, função de primeiro e segundo grau, eu vou falar de outras coisas também de funções. Vou aproveitar, né, o gancho para falar de mais, para revisar mais conteúdos de funções. Mas, como são, assim, eles serão assuntos centrais aí de algumas aulas de revisão, tá bom? Então já fica avisado aí que na próxima semana a gente já tem uma aula que vai ser metade revisão, tá bom? Alguma dúvida aí? Alguma contestação ou objeção? Então tá bom. Ó, Minha objeção gente. é que eu não tenho poder. Não tenho. David, eu já falei, entra mais cedo, cara. E ó, a boa notícia é que hoje o Ian não entrou cedo também, então ele não tem esse poder com você, mas você também não tem com ele. Mas já trocaram meu nome, ó. Vê se pode. Tá explicado por que ele quer o poder. Quem será que fez isso, né, Letícia? Nem imagino. Dessa Olha lá. vez eu não fiz nada, Gente, hein? a aula de hoje. Letícia, você falou alguma coisa? Perdão? Não, eu disse que dessa vez eu não fiz nada. Não fez nada, olha lá, tô quase acreditando. Gente, ó, na verdade, assim, eu não sei se eu acredito ou não acredito, eu estou sendo bem sincero, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, peraí que tem algumas mensagenzinhas no chat. A vingança é um prato que se come frio, David. Foi o Felipe que fez isso, ó, então temos aqui alguém se culpando ainda, veja só. Muito bem. Não, o Felipe não foi, porque o Felipe foi um dos últimos a entrar, nem fui eu que admiti ele, né? Então não tem como, ele não é co-host. Muito bem. Então, ó, eu não sei, fica a dúvida aí, foi a Letícia, não foi a Letícia, né? Teve uma novela aí alguns anos atrás, a Isa pode confirmar, talvez ou não, sim ou não, né? Não sei. Que se chamava Celebridade. E aí o dilema da novela nos capítulos finais era quem matou o Linneu. Ninguém sabia quem tinha matado o Linneu. E é mais ou menos isso aqui. Quem mudou o nick de David? Eu Agora, lembro que existiu essa novela, mas eu não estava no Brasil na época, eu não assisti.
Entendi. Mas você lembra desse dilema? Provavelmente estava no Sim. Orkut, alguma coisa assim. Ficou bem popular, assim. Justo, justo. E aí, quem matou o Lineu, eu não sei, eu não lembro. Eu acho que foi a Cláudia, Cláudia Abreu, né? Mas eu não lembro o nome da personagem dela. Eu também nem tenho certeza se foi ela. Estou chutando aqui. Mas enfim, né? Ó, vamos dar enfoque aqui para matemática, porque senão isso não sai hoje do papel, né? A aula é um pouco mais tranquila, mas ainda assim é bastante importante, tá bom? Hoje a gente vai ver as relações de Girard, tá? Eu falo girar, você pode falar girar, girard, o que você quiser, tá bom? Aqui não vou ter um preciosismo linguístico aí do exterior. Aqui não é Wood Allen, não é Red Hot Chili Peppers. Pode falar Red Hot, não tem problema, tá bom? Então eu vou chamar de girard, vocês chamam como vocês quiserem aí. Ó, antes da gente falar dessas relações, a gente precisa passar por uma nomenclatura básica aí da matemática. Eu não estou dividindo a tela com vocês ainda, né? Veja só, eu aqui super entrosado aqui, achando que já estava tudo evidente. Agora está dividindo, certo? Tudo ok aí? Estão me vendo, me ouvindo? Tá, beleza. Show de bola. Ó, a senhorita Natália aí, faz tempo que não a vejo. Muito bem. Hoje eu vou conseguir ver a reação de mais uma pessoa. Aumentou em 50% aqui as reações que eu tinha. Olha só, que alegria. Gente, vamos lá então. Ó. Na nomenclatura, uma nomenclatura que vai ser importante para a gente aqui, assim, foi o ano todo, mas aqui, ela, além de ser importante, porque pode cair no exercício, é frequente cair e ela vai te dar uma dica que você vai resolver o polinômio ou a equação algébrica pelas relações de Girard, tá bom? A primeira nomenclatura é que se eu tenho um número A, vamos por 50, qualquer número, né, que você queira, raiz de 2, o oposto de A é o menos A. Tudo bem? Tem que estar clara essa nomenclatura. O oposto de um número é menos esse número, é o negativo dele. Ah, mas e se for menos 5? Ah, então é menos 5, que vai dar mais 5. Tá bom? É só inverter o sinal, basicamente. E o inverso de um número é 1 sobre ele, sem trocar o sinal, tá bom? Que fique claro isso, sem trocar o sinal. O inverso é meio que uma redundância aí, né? Ele fala inverso multiplicativo, mas pode acontecer de estar escrito assim, tá bom? Então, essa aqui é uma palavra que eu não gostaria que tivesse aqui, mas ela tem que estar, porque de vez em quando está nos exercícios, tá bom? Então, o inverso, que também vai ser chamado de inverso multiplicativo, é 1 sobre A. O inverso multiplicativo de A é 1 sobre A. Beleza? Então, vamos supor, 50 é 1 sobre 50. Menos 30 é 1 sobre menos 30. E assim vai, sucessivamente. Bom, nomenclatura falada aqui, relembrada, né? Agora vamos falar de uma coisa que a gente já sabe. Fica aqui um pontapé inicial, que são as equações do segundo grau. As equações do segundo grau são equações que eu tenho alguma coisa vezes uma incógnita ao quadrado, mais outra coisa vezes a incógnita, mais outra coisa sozinha igual a zero, que a gente consegue deixar neste formato. Bom, nas equações do segundo grau, conseguíamos resolvê-las usando soma e produto. Eu sabia que a soma das duas raízes era menos b sobre a. E sabia também que o produto das duas raízes era c sobre a. O David me perguntou isso aí há umas 4 semanas atrás, David, que você falou, professor, não lembro, me relembra aí? Eu relembrei com você, não relembrei? Então tá bom. Essa já é uma conhecida de vocês. Para quem não se lembra, vou dar uma forçadinha aqui. Basicamente, ó, isso é uma equação, né? Tem um igual do segundo grau. Quando eu faço Bhaskara, tem 2 respostas. A primeira resposta mais a segunda resposta vai dar menos b sobre a. Tá bom? É uma relação aí famosa. É a parte da soma das raízes. E o produto das raízes, a primeira resposta vezes a segunda resposta, vai dar c sobre a. Quem é b, quem é c, quem é a? Tá aqui, ó. São os coeficientes aqui desse polinômio de segundo grau. Tá bom? Bom, o que nós temos aqui, né? Eu vou chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui, ó. Toda vez, o a ele vai ficar embaixo. Certo? Então você esquece ele. Ou você pode colocar um maisinho aqui também, como você preferir. Você tem que ver o jeito que você vai decorar, tá? E aí você vai começar fazendo assim, ó, menos, mais. E você vai sempre intercalando, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Tá bom?
Quando eu tiver a soma, é esse cara dividido por esse. Quando eu tiver o produto, é esse cara dividido por esse. É sempre dividido pelo A e você vai intercalando os sinais, ó, menos, mais. Tá bom? Ah, professor, só tem 2, por que você está falando de intercalar sinais? Porque eu estou falando do que a gente conhece, para uma equação do segundo grau. Só que a gente vai ver o do terceiro grau e vocês vão perceber que existe esse padrão, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Já estou introduzindo ele, tá bom? Isso tudo não é novidade. O que vai ser novidade aqui para a gente? Na equação do terceiro grau. Vai acontecer a mesma coisa, ó, já vou começar ali dessa intercalação de sinais. O A fica parado, então você esquece ele, você começa aqui, ó, sempre por menos. Menos, mais, menos. Tá bom? E aí, o que vai acontecer aqui? O que vai ter de diferente? Esse primeiro aqui, ó, que é o menos B sobre A, depois é o mais C sobre A, e por último é o menos D sobre A. Tá vendo? Eu estou fazendo um de cada vez e estou intercalando os sinais. Menos, mais, menos, mais. Menos, mais, menos, mais. Menos, mais, menos, mais. E assim vai indo, tá? O que eu vou ter aqui nesse primeiro? O primeiro é a soma deles sozinhos. O segundo é a soma dos produtos 2 a 2. Eu vou fazer parzinhos, multiplicando, e vou somar o resultado dessas multiplicações de parzinhos. E por último, eu vou fazer grupinhos de 3. Só que quantos grupinhos de 3 eu consigo formar com 3 raízes? Um grupinho só. Então fica só a multiplicação de todos. Tá bom? Eu acho que às vezes é difícil perceber, mas eu já quero chamar atenção desde o começo. Aqui é uma soma normal, aqui é uma soma 2 a 2. Esse último, que é só um produto, ele não deixa de ser, você pode ver ele como uma soma 3 a 3. Tudo bem? Quantos grupinhos de 2 tem? Tem 3 grupinhos de 2. O grupinho sem a raiz 3, o grupinho sem a raiz 1 e o grupinho sem a raiz 2. Certo? Com 3 eu consigo formar 3 grupinhos. Ó. 1, 2, 3. Tá bom? 3 grupinhos. Com 3, se eu pegar as 3 raízes, quantos grupinhos de 3 eu consigo formar? Eu consigo formar só um grupinho de 3. Tá bom? Se você quiser, você pode decorar esse do terceiro grau sem entender muito bem assim o esquema como um todo que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Você pode pensar só assim, ó. Soma, produto 2 a 2 e produto, quando tiver uma equação do terceiro grau. Por quê? 80% das coisas que vão cair de equação polinomial, que vai resolver por relação de Girard, é de terceiro grau. Então você pode meio que decorar isso que está tranquilo. Tá bom? Quando muito, vai cair lá de quarto grau. É muito raro que caia uma coisa além disso. Mas a gente vai ver teoria para qualquer grau. Vamos fazer uns exercicinhos para ficar um pouquinho mais claro algumas coisas aí que provavelmente, por serem abstratas, não estão tão claras. E depois a gente volta lá para a teoria geral. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Ele dá aqui um polinômio do terceiro grau, né? Ó. E aí ele fala assim, ó, qual que é a soma de suas raízes? Ó, primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, o A, eu deixo ele travado lá. E aí eu começo colocando aqui, ó, menos, mais, menos. Tá bom? Tá certo o que eu fiz? Sim, está certo. Por quê? Porque, ó, terceiro, segundo, primeiro e grau 0. Se tivesse um faltando aí, eu precisaria escrever o 0, né? Aquele 0 que estava faltando. Por quê? Porque aí, se eu não escrevo aquele 0, eu acabo pulando um sinal e eu coloco um outro sinal erroneamente. Tá bom? Gente, tá claro essa história aqui de colocar o 0 que está faltando para não pular o sinal? Natália, sim. Isa, sim. David, não vi. O resto da galera, se puder mandar um joinha aí. Tomás, show de bola. Então tá, Caiane, Felipe, Diego. Beleza. Obrigadão, galera. Bom, seguinte, ó. Então, qual que é a soma das raízes? É a soma. Aqui é a soma dos produtos 2 a 2. E aqui é o produto. Foi o que a gente acabou de ver lá na parte de baixo aqui, ó. Tá bom? A soma é menos B sobre A. C sobre A é o produto 2 a 2 e o produto é menos D sobre A. O que geralmente vai ser cobrado? A soma e o produto. O primeiro e o último. Quase sempre é isso. Você tem que saber o do meio? Tem. Mas quase sempre, mesmo sem saber o do meio, você vai conseguir se safar aí, tá bom? Resolver o exercício. Vamos lá, qual que é a soma de suas raízes? A soma, vou resolver aqui o item A, ó. R1 mais R2 mais R3 é igual a menos B sobre A. É a fórmula,
tá bom? Não tem muito como fugir disso. Quem é o meu B aqui, né? O A é o primeiro, o B é o segundo. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1 dividido por 2. Então, a soma das minhas raízes é menos 1 dividido por 2. Matei aqui o item A. Tá bom? Resolvido. Vamos dar uma olhadinha no produto, que é o item B aqui desse exercício. Ele fala lá, o produto de suas raízes. O produto é sempre o último dividido pelo primeiro lá, né? Pelo A, né? Pelo que está fixo. Então, ó, a soma é sempre o primeiro que tem sinal dividido pelo A e o produto é o último dividido pelo A. Sempre vai ser assim. Vamos lá. O produto, então, dessas raízes, R1 vezes R2 vezes R3, é igual a menos 4, menos 4, dividido pelo A aqui, que é o 2. Menos 4 é mais 4, dividido por 2, é 2. Que exercício 1 foi para conta. Tá bom? Olha lá a dificuldade que você teria se você fosse resolver isso daqui na marra. Puxa vida, aqui eu tenho 3 raízes. Esse aqui sai por fatoração. Por fatoração, esse aqui sai. Tá bom? Mas vamos supor que fosse um polinômio que não sai por fatoração. Quando eu igualo a zero, né, para eu descobrir as raízes, eu tenho uma equação polinomial igual a zero, tá? O que eu vou fazer com essa equação polinomial? Eu vou resolver como? Vou ter que usar o teorema das raízes racionais, reduzir o grau do polinômio usando o Birolfini, fazer um Bhaskara, para depois eu somar as raízes ou multiplicar as raízes. Isso porque, às vezes, tem 2 raízes que vão ser raízes complexas. E aí você vai ter que ficar somando essas raízes complexas, multiplicando. Somar é tranquilo, porque elas são conjugado, né? Uma é conjugado da outra. Então, a parte imaginária de uma acaba cortando com a da outra. Mas multiplicar é mais chatinho, né? Então, olha só a simplicidade de você resolver esse problema aqui quando você conhece as relações de Girard. Tudo bem? Tá clara aqui a importância de conhecer isso? A facilidade de conhecer isso? Tá claro também que eu conseguiria resolver esse problema aqui de outra maneira? Que a gente já sabe resolver esse problema de outra maneira? Descobrir uma raiz, descobrir outra. E depois somar e depois multiplicar? Então tá bom. Gente, qualquer problema aqui com esse primeiro exercício, podem se manifestar aí. Eu vou fazer o 2 aqui ainda, mas quem quiser já pode mandar dúvida aí, a gente já tira daqui a pouquinho, tá bom? Vamos fazer o 2 aqui, ó. Sabendo que 2 raízes desse polinômio aqui, ó, x ao cubo mais 2x menos 2, são números opostos. Tá vendo? Olha essa palavra aqui aparecendo, ó, opostos. Tudo bem? É uma dica que você vai resolver por relações de Girard. Determine todas as raízes complexas da equação. Por que eu vou resolver por relações de Girard? Quais são as relações mais simples? As relações mais simples sempre são soma e produto. Tá bom? Sempre são soma e produto. Olha lá. Se eu sei que uma das raízes é A, a outra raiz é menos A e a outra raiz é B, quantas incógnitas eu preciso encontrar aqui? Lucas, Oi? naquele 2x ali não é ao quadrado? É ao quadrado. Aquele 2x é ao quadrado. Deixa eu ver se foi isso que mandaram no chat. Então, os coeficientes das incógnitas de ordem maior do que 2, a gente só ignora. Esther, depende do polinômio e não é que a gente ignora, né? Porque esse coeficiente aqui, ó, vamos voltar lá no exercício 1. Eu não tive que usar o 2 aqui, ó, para fazer a divisão? Aqui, perdão, aqui, ó, para fazer a divisão, ó, eu tive que colocar aqui embaixo, ó. Tudo bem? Veja se você concorda aí comigo. E eu esqueci de colocar aqui nesse item aqui a formulazinha, né, de onde que veio isso. Então vamos colocar aqui enquanto a Star responde aí, se ela concorda com o que eu tô falando. C sobre A. C não, né? Menos D, que é o último lá. Menos D. A, B, C, D. Deixa eu ver aqui. Tá, então beleza, Esther. Estamos tranquilos então. Qualquer problema, manda aí também, que a gente continua discutindo, tá? Ó, deixa eu fazer uma correçãozinha aqui então, ó. Esse cara aqui é o quadrado, beleza? Quem está copiando aí, corrija essa cópia. E deixa eu voltar aqui para a discussão. Vamos retomar lá do começo, tá bom? Aqui ele fala que 2 raízes são números opostos. Então eu posso dizer que se uma raiz é A,
a outra raiz é menos A. Tudo bem? E além disso, eu tenho uma terceira raiz. Pô, Lucas, como é que você sabe que tem 3 raízes? É uma equação do terceiro grau, então tem 3 raízes complexas, tá bom? Uma é A outra é o oposto dela e a outra é B. Quantas equações eu preciso para resolver 2 incógnitas? 2. Desde que as equações tenham informações distintas, eu preciso de 2 equações. Perfeito. Então, nada mais justo que eu pegue uma relação aqui, ó, que é a soma das raízes, A mais menos A mais B, é igual a menos 2. Ó, a primeira coisa que eu faço aqui nas relações é sempre fazer a distribuição dos sinaizinhos aqui, ó, né? Menos, mais, menos. A soma é sempre o primeiro, o produto é sempre o último, né? Então vai ficar assim, ó, menos 2 dividido por 1 é igual a menos 2 dividido por 1. Com isso aqui, ó, eu consigo chegar em quê? Deixa eu melhorar isso aqui, ó. A menos A some, né? A menos A corta. Então vai ficar B igual a menos 2. Eu já descobri uma das raízes. Olha só o poder que tem aqui as relações de girar, quando você tem uma informaçãozinha a mais aqui de que elas são opostas. Tá bom? E agora eu vou pegar o produto, né? Ó, o produto é a outra relação mais tranquila. Então é o último dividido pelo primeiro. A vezes menos A vezes B é igual a menos menos 2, menos menos 2, dividido por 1. É o último dividido pelo primeiro. Que vai ser igual a menos 2, menos A ao quadrado B, né? A ao quadrado B, menos A ao quadrado B, igual a 2. Só que esse B aqui, ó, ele é menos 2, então eu já posso substituir. Então vai ficar assim, ó, menos A ao quadrado vezes menos 2 do B que está ali em cima é igual a 2, ó. O menos com menos aqui some, né? Ó, menos com menos vira mais. E o 2 com o 2 corta. Então, A ao quadrado é igual a 1. Portanto, A ao quadrado é igual a 1. Posso também passar esse menos 2 lá para o outro lado, lá dividindo. Vai ficar 2 dividido por menos 2. Aí vai ficar menos A ao quadrado igual a menos 1. De qualquer forma, eu chego à conclusão de que A ao quadrado é 1. O A é igual a mais ou menos 1. Tá bom? E aí eu já descobri as outras duas raízes, né? Que são mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Além do B, que é menos 2, eu descobri as duas outras raízes que são mais ou menos 1. Ah, professor, mas aqui, se o A for 1, aí o menos A é menos 1. Então, as raízes são mais 1 e menos 1. Ah, mas e se o A for menos 1? Se o A for menos 1, o menos A é menos menos 1, que vai virar mais 1. Então, a resposta acaba sendo a mesma, tá bom? É bastante comum isso acontecer. Às vezes vocês vão resolver algumas outras lá, que vai chegar numa equação de segundo grau e vai dar 2 respostas. Só que se você pega isso como resposta, a outra automaticamente vira uma outra incógnita que tem no problema. Se você pega essa, automaticamente acaba virando a outra. Então aqui a gente já saímos com as 2 respostas aqui. Tá bom? Mas é óbvio. Vamos pegar essa resposta e vamos substituir aqui. Ó. Deu 1 e menos 1. Quando eu coloco igual a mais 1. Quando eu coloco igual a menos 1 ali no lugar do A, vai ficar menos 1 e mais 1. Mas acaba ficando a mesma resposta. Então já está dado aí. Tá bom? Estamos tranquilos até aqui, pessoal? Essa historinha aqui das relações, de boas. Algum problema aí com a execução? Alguma continha que eu fiz que ficou estranha? Que vocês queiram contestar, discutir? Estamos aqui para isso. Ô, Lucas, Oi, Natália. se eu fosse analisar as raízes por aquele jeito que a gente estava fazendo, de pegar o último número e o número que acompanha o x elevado a 3, eu só teria essas 3 opções de raiz também, né? Ou não? Sim, 4, né? Teria o mais 2 também. Certo? Se eu fosse usar o teorema das raízes racionais para chutar alguns números e tentar reduzir o polinômio, etc, etc. Exatamente. Tá bom? Eu adorei a pergunta da Natália, porque significa que ela está totalmente sintonizada aqui. Ela está conseguindo fazer as conexões que tem que fazer. Que eu já comecei a discutir, mas é bom que vocês me façam esse tipo de pergunta, porque a gente continua essa discussão. Tá bom? Qualquer dúvida aí que vocês tenham, inclusive acerca desta discussão, fiquem à vontade também. Tá bom?
Então, gente, o que acontece? Essa historinha aqui do meio, quando eu pego aqui a soma dos produtos 2 a 2, deixa eu voltar lá, ó. Ela é mais chatinha de trabalhar, porque eu estou trabalhando com parzinhos de raízes. Aqui não, eu pego uma de cada vez e aqui eu pego todas juntas de uma vez. Então fica mais fácil de trabalhar, tanto com o primeiro aqui quanto com o último. Combinados lá com o A, né? Claro. Quando que você tem uma dica que é para usar relações de girar também? Quando ele está entregando um número de incógnitas que é igual a 2. Porque aí você vai trabalhar só com o da soma e só com o do produto. Tá bom? Então, quando você tem duas incógnitas aí nas raízes, são 3 raízes, mas você conseguiu amarrar uma na outra e acabou ficando as duas em função de A. E aí você tem A e B só para descobrir aqui. Então, é mais uma dica. Sempre vai ser assim? Nunca nunca vai ter um problema de relações de girar que você vai resolver usando mais do que 2 equações? Vão ter exercícios que você... Uma dica de que esse é um bom caminho, tá bom? Quando você tiver apenas 2 incógnitas para resolver. Quando as raízes estiverem amarradas o suficiente para você conseguir resolver usando só a da soma e a do produto. E essas vão ser as mais fortes, guardem com mais carinho. Tá bom? Deixa eu falar aqui sobre as equações de quaisquer graus. Tá bom? Agora a gente está falando de graus genéricos. Quem quiser fazer qualquer pergunta lá do exercício 1 ou 2, manda aí no chat, pode se manifestar também, tá bom? Vou dar mais um golinho de água aqui, enquanto alguém que tenha dúvida, pode se manifestar aí. Fala, senhor David. Professor, acho que ainda não ficou muito claro para mim quando que eu vou usar esse tipo de relação, sabe? Tipo, quando que eu vou deparar com o exercício e pensar, nossa, eu vou ter que usar esse tipo de relação. Você pode explicar de novo, por favor? Você pode usar esse tipo de relação para qualquer exercício, tá bom? Mesmo que aqui eu não falasse que... veja, tem alguns que são explícitos. Quando ele pede a soma, quando ele pede o produto. Quando ele pede a soma de produtos 2 a 2. Você vai resolver tudo para descobrir cada uma das raízes e fazer a soma? Vai resolver tudo para descobrir cada uma das raízes e multiplicar? Não. Você tem uma relação que já te entrega isso de cara. Esse é um exemplo de exercício, tá? Agora eu tô dando dicas. Aqui você conseguia resolver por fatoração. Você conseguia resolver por... Inclusive, isso daqui é uma equação que a gente já resolveu nas aulas anteriores. Por fatoração, por teorema das raízes racionais. Você quer resolver cada uma das raízes? Vir aqui e colocar aqui a resposta? Pode fazer, não tem problema nenhum. Tá bom? Só que ele está te dando uma dica, ó. É uma palavra que eu falei lá no comecinho da aula, opostos. Olha lá o tempo que eu usei para resolver isso. Você prefere fazer isso daqui por teorema das raízes racionais? Eu não prefiro, tá bom? É obrigatório resolver por isso? Não, mas é um atalho que é tão importante e tão cobrado que eu preciso passar aqui para vocês. Tudo bem, senhor David? Ficou um pouquinho mais claro aí? Ficou sim, valeu. Então tá, ao longo da aula vai ficar mais claro ainda, tá bom? Fique tranquilo aí. Ó, equações de quaisquer graus. Para qualquer grau, o que a gente vai ter? Vamos travar o A lá e vamos fazer lá o joguinho de sinais, ó. Menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. O K eu não sei quanto que ele é. Às vezes ele termina como menos, às vezes ele termina como mais. Depende se você tem um número par ou ímpar, né? Ó, você tá vendo que 2, 4, todos os pares, eles são negativos, né? De par em par, eles são negativos. De ímpar e ímpar, eles são pares, né? Ó, o primeiro, tudo bem? Então, veja, o de grau, se por um acaso você ficar um pouco confuso, você pode pegar, por exemplo, o de grau 2 e o de grau 3. Sempre as coisas elas vão seguir essa história aqui do de grau 2 e de grau 3. Porque, ó, veja, o de grau 2 ele termina com positivo, o de grau 3 termina com negativo. O de grau 4 criaria mais um aqui, o E, e aí ele terminaria positivo, tá bom? Então, toda vez que você tem um polinômio aqui de grau par, termina com positivo. Toda vez que você tem um polinômio de grau ímpar, termina com negativo. Às vezes, pode ser que um exercício mais complexo, mais difícil, ele cobre isso. Então, vai ficar positivo esse cara aqui se for par, o grau do polinômio, e vai ficar negativo se for ímpar, o grau do polinômio. Tá bom?
Mas isso é um exercício que você consegue fazer ali na hora. Você para, pensa, e você resolve isso sem problema nenhum. Você conhece o de grau 2, de grau 3. O de grau 4 vai continuar intercalando, né? Vai criar um a mais. Então, se terminou com negativo no de grau 3, o de grau 4 termina com positivo. O de grau 5, negativo. O de grau 6, positivo. E assim vai indo. Tá? Aí, o que vai acontecer? Vai seguir aqui o padrão, ó. O menos B dividido por A é a soma, 1 a 1. O próximo que vem aqui é o C, só que ele é positivo. E eu vou dividir por A, ó. C dividido por A. Vai ser a soma dos produtos 2 a 2. Eu vou pegar todos os parzinhos e vou multiplicar, 2 a 2. Depois a gente tem o menos D sobre A, que vai ser os produtos 3 a 3. Todos os produtos 3 a 3, todos os triozinhos. E assim sucessivamente. Tudo bem? Até que o último, que você precisa ver se ele é par ou ímpar, dependendo aí do grau dele, né? Até que o último, você precisa ver se ele é par ou ímpar, e aí você vai ver se ele é positivo ou negativo. O produto, né, que é o último, vai ser mais ou menos, dependendo do caso. O último, o termo independente, que é o K, dividido pelo coeficiente dominante aqui, que é o A. Tá bom? Gente, tá claro o padrão aqui? Tá muito algébrico isso, né? Tá com muitas letras. Mas o que eu tô dizendo aqui é o seguinte, a gente consegue extrapolar o padrão que a gente estava vendo crescer do de grau 2 para o de grau 3, vai aumentar para o de grau 4, grau 5, grau 6, vai continuar sendo a mesma coisa. Eu intercalo aqui negativos e positivos até o último. E aqui eu vou colocando, né, o menos B, mais C, menos D, mais E, etc, até o mais ou menos K, que é o último, e vou fazendo aqui, ó, somas de 1 em 1, somas de 2 a 2, somas de 3 a 3, somas de N a N, que na verdade é o produto. Gente, preciso de um joinha aí de vocês ou de dúvidas, tá bom? Porque aí, aqui acaba o conteúdo, ó, a teoria. Aí a gente vai fazer só exercício, tá bom? Então é hora de qualquer problema aí a gente amarrar. Lucas, Fala, Isa. ali naquele que é a multiplicação em pares, o segundo par, a segunda parcela. É igual ao primeiro, né? É. Tá, vamos arrumar isso aqui já então. Ó. Esse aqui é R3 e esse aqui é R4. Tá bom? Tá e aí bom. eu termino lá com Rn-1, R vezes N. Obrigado, Isa. Então é isso. Tudo bem? Mais alguma correção aí ou alguma dúvida em especial? Estamos tranquilos? Natália que caiu aí, voltou tranquila? Então tá, serenidade no olhar da Natália. Muito bem. Vamos lá para o exercício 3, então. Ó. Dado o polinômio, esse polinômio aqui, ó, que possui A e B como raízes, sendo A raiz dupla, determine o valor de M. O que é uma raiz dupla? Ele é raiz duas vezes. Ele é raiz duas vezes. Ele é raiz de multiplicidade 2, né? Então, quais são as minhas raízes? A e B. Só isso? Sim, é um polinômio de terceiro grau, tem 3 raízes, tá bom? Então, A e B. Perfeito. Agora, pessoal, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o meu B aqui, eu consigo fazer as relações de Girard? Soma e produto? Qual que é a minha soma? Eu quero ouvir essa resposta. Qual que é a minha soma aí? Menos M sobre Menos Caíram onde não era para cair, tá vendo? Não escreveu o polinômio com nome e sobrenome. O que está faltando aqui, ó? Escreveu o polinômio direito, ó, x ao cubo mais 0x ao quadrado mais mx menos 2. Beleza? Agora sim, né? Ó, vamos distribuir lá, ó. Menos, mais, menos. Tá bom? Qual que é a soma deste polinômio? Menos 0 dividido por 1. Menos 0 dividido por 1. Isso significa que é 0 a minha soma, né? Se a minha soma é 0, eu vou passar esse 2A lá para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó, B igual a 2A positivo, 0 menos 2A é menos 2A.
tá bom? Já deixei a casa organizada aqui para resolver esse sisteminha. Já deixei o B isolado. Eu poderia também pensar 2A mais B igual a 0. Daria para resolver o sistema. Mas eu já estou isolando aqui o B para resolver por substituição. Vai mais rápido. E a outra relação que a gente tem que é fácil, e assim, na verdade, a relação do meio a gente nem tem, né? Porque a gente não sabe quanto que é o M. Então, nem poderíamos usar essa relação. Mas a gente sabe qual que é a última. A última é a do produto, que vai ficar A vezes B, que é igual a menos 2, menos 2, dividido por 1. Dividido por 1. Isso aqui é a mesma coisa que A ao quadrado vezes B igual a 2. Tudo bem? Ó, menos 2 virou mais 2, dividido por 1 é 2. E aqui é A ao quadrado vezes B. No lugar do B, eu já vou substituir o carinha ali de cima. Beleza? Então, eu vou continuar aqui para baixo. Ó. Vai ficar assim, ó. A ao quadrado vezes menos 2 vezes A igual a 2. E aí eu passo esse menos 2 lá para o outro lado, vai ficar assim, ó. A ao cubo. E o menos 2 eu vou passar para lá, dividido por 2, 2 dividido por menos 2. Portanto, A ao cubo é igual a menos 1. A ao cubo é igual a menos 1. Portanto, o nosso A aí é igual a menos 1. Tá bom? E aí matamos aqui o nosso A. A nossa A. Tá bom? Gente, na verdade, se você resolvesse lá... A gente sabe que tem mais do que uma raiz isso aqui, né? Isso aqui tem 3 raízes. Só que eu vou ficar aqui com a opção mais simples. Acho que agora, parando para pensar, né? Eu poderia ter colocado aqui, possui o dado polinômio que possui A e B como A e B reais como raízes, tá bom? Faltou aqui um detalhe. Essa era a ideia, né? O que eu quero dizer aqui é que com o meu enunciado daria para a gente complicar um pouco a resposta. Mas eu estou já arrumando aqui o enunciado para não dar para complicar, para ficar aqui com a gente trabalhando o que eu queria que a gente trabalhasse. Tá bom? Tá claro isso aqui, que deu menos A, então, que o A deu menos 1. Agora falta eu substituir o B, né? Com esse A aqui, ó. Como B é igual a menos 2A, eu vou fazer lá em cima, né? Ó. B igual a menos 2A. Então, B igual a menos 2 vezes menos 1. Então, o B igual a 2. Tá bom? B igual a menos 2 vezes menos 1. Então, B igual a 2. E aí, matamos aqui o nosso exercício. Beleza? Veja lá, David. Esse aqui, se você quisesse resolver lá pelos teoremas das raízes racionais, por exemplo, dava para resolver esse aqui por teorema das raízes racionais? Dava, não? Dava? Como que eu resolveria esse polinômio aqui, ó, pelo teorema das raízes racionais? Vou igualar a 0 aqui, ó. Não dá para você resolver pelo teorema das raízes racionais. Você só sabe pelo teorema das raízes racionais se você souber quem são as raízes. Como é que você sabe quem é uma raiz daqui, sendo que tem um coeficiente aqui que você nem conhece? Por exemplo, 1 é a raiz desse polinômio? Não sei. Eu não sei quanto que vale o m. Tá bom? Faz sentido isso que eu estou falando? Beleza. Uhum. Então, ó, esse é mais um exercício aí que te dá a dica aí que você teria que resolver por esse outro caminho, tá? Pelas relações de Girard. Tem exercício que você vai conseguir resolver por 2 caminhos, tem exercício que você vai conseguir resolver por 1. Então, às vezes, eles forçam ali uma cobrança para que você só consiga resolver pela relação. Beleza? Diretamente, às vezes vai ser cobrado só para resolver pela relação. Então, muitas vezes você consegue fugir pelos outros caminhos, que são mais trabalhosos. Então, ainda assim, eu recomendo que você saiba as relações. Mas, mesmo que você consiga fugir por outros caminhos em muitos exercícios, em alguns você vai ter que saber. Não tem como fugir disso. Beleza? Está claro aqui, senhor David? Então, Sim, tá. sim. Ó, para finalizar, eu preciso determinar o valor do M, né? Esse era o meu problema inicial. Eu tinha esquecido disso. Ó, determine o valor de M. O M, vocês concordam que M dividido por 1 é o produto das raízes 2 a 2? Vai ficar assim, ó, R1, eu vou chamar aqui pelas letras, né? Ó, A vezes A
mais A vezes B, mais A vezes B. Igual, a soma dos produtos 2 a 2 é igual a mais M, né? Ó, o mais aqui, dividido por 1. Tudo bem? Veja que esse A que está aqui, ó, é um A. É uma das raízes. São duas raízes, né? E esse outro A que está aqui é a outra raiz. Então, eu estou fazendo todos os parzinhos possíveis. A verde com A vermelho, A verde com B, A vermelho com B. Tá bom? São todas, como já tem aqui na teoria mesmo, ó, são todos os parzinhos 2 a 2 possíveis que eu tenho. Então, estou fazendo a soma dos produtos 2 a 2. E aí, chegamos onde, né? Ó, os As são menos 1, então vamos só substituir aqui, ó. Portanto, menos 1 vezes mais 1, mais menos 1 vezes B, que é 2, mais 1 vezes 2. Tá bom? Só substituir aqui os valores menos 1 e aqui é menos 1 também, né? Ó, os dois As são iguais. Então é menos 1 vezes 2 também, e aqui é menos 1. Comi bola. Vezes 2 igual a M, né? Ó, M sobre 1 é M. Então, no fim das contas, o M é o resultado dessa continha aqui, ó. Menos 2 vezes mais menos 2 é menos 4, mais 1 é menos 3. Então, chegamos aí que o M é menos 3. E aí, finalizamos mais um exercício aqui, mais um para conta, o exercício 3. Estamos tranquilos aí, pessoal? Preciso daqueles joinhas marotos aí, como de costume. Por gentileza. Ou então perguntas, né? Vamos lá, vamos perguntar aí, gente. Qualquer dúvida? Ô, Lucas. Fala, Filipão. Tudo bem com você, cara? Faz tempo que eu não bem, converso com você aqui no micro. Tipo, quando a gente tem só 3 raízes, é mais fácil de perceber que quantos pares eu vou ter, né, nessa soma do 2. Como que eu posso fazer quando eu tenho mais de 2 raízes para saber se eu contei o tanto certo de par? Tá, aí você vai precisar fazer por análise combinatória. Você precisa fazer combinações de N 2 a 2. Faz sentido isso? Faz certo. Por que combinações? Porque vai fazer diferença eu fazer raiz 1 vezes raiz 2 e depois raiz 2 vezes raiz 1? Não. A ordem aí da multiplicação, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, basta você ver quantos parzinhos tem. E aí é uma combinação de N 2 a 2. N disponíveis, e você tem que pegar 2 para fazer o parzinho. Tudo bem? E aí, para os outros, eu também posso fazer isso quando eu for pegar 3? Pode, claro que pode, tá bom? Tá. O que eu te digo, assim, é que você não precisa saber isso, porque geralmente vai ser de grau 3 ou grau 4. A não ser que seja, assim, um exercício do ITA, que eles gostam de fazer toda essa conexão, sabe? Quantos pares, no produto 2 a 2, quantos pares de produto de multiplicação de fatores que vão dar produtos que você vai ter. Aí poderia ser um link, assim, ou um item, sabe? Aqueles do ITA que tem julgar o 1, o 2 e o 3, aí esse seria um dos 3 itens, entendeu? É interessante, mas, assim, é legal, eu acho que você, é muito boa a sua pergunta, porque você se sente mais tranquilo, né? Pô, acertei aqui o número de parzinhos, o número de trios, etc. Mas fica tranquilo, porque geralmente vai ser grau 3 ou grau 4, e você vai conseguir ver lá na hora, você vai conseguir parar e analisar, tá bom? Belezinha, obrigado, professor. Então tá joia. Imagina. Fala, senhor David, senhor sobrinho, fala lá. Eu não entendi muito bem a dúvida do Felipe. Você pode, sei lá, escrever, por favor? Que eu realmente não entendi. Tá, você não entendeu a dúvida dele ou você não entendeu a minha resposta, David? Eu diria que as duas coisas. A dúvida dele é que aqui tem 3 parzinhos, né, ó? Tudo bem? Ele falou, como é que eu sei que são 3 parzinhos? Como é que eu sei que no de grau 4, quantos parzinhos vão ter no de grau 4? Não sei. Eu falei para ele, Felipe, você tem N raízes disponíveis, não é? Então, você precisa ver quantos parzinhos com N raízes você faz. Você tem uma combinação de N 2 a 2. Quantos parzinhos, quantos grupinhos de 2 você consegue fazer com N? Tá bom? E aí é só você colocar lá na formulazinha da combinação de... Eu não decoraria isso, né? Isso aqui é uma coisa que vocês têm que saber. Mas se você quiser, tem aqui até a formulazinha aqui, ó. Beleza?
Ah, mas e se for de grau 3, né? Se for os grupinhos 3 a 3, aí você coloca 3 aqui no lugar. Tá bom? Tá tranquilo aí, senhor David? Não, agora ficou claro. Valeu, professor. Então tá bom. Ó, vamos fazer mais um exercicinho aí. Qualquer dúvida, mandem aí também, tá bom? A gente já tira elas. Vamos lá para o 4 aqui, ó. Dada a soma, dada a equação tal, determine a soma das raízes. Gente, vamos lá, vai. Eu quero que vocês me guiem aqui nesse. Já tá ficando cansativo. No item C, que é uma coisa mais elaborada, eu falo a resposta aqui, eu faço o exercício. Mas eu queria que vocês me falassem. O que eu tenho que fazer aqui? Protocolo. Primeira coisa que faz. Marca os sinais. Sinais, os sinaizinhos ali, ó. Grau 4, grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. Não tem buraco. Coloca lá, então, menos, mais, menos, mais. Beleza, sem crise, sem dor na consciência. Vamos lá. Agora aqui, no item A, eu preciso saber a soma das raízes. A soma das raízes é esse carinha aqui dividido pelo primeiro. Então, ó, R1 mais R2 mais R3 mais R4. Eu posso também chamar isso, ó, por que são 4? Porque é de grau 4, tá bom? Mas se for um grau muito elevado, você coloca assim, ó, a soma das raízes é igual, também vão entender o que você está fazendo. Então, ó, isso daqui é igual a menos 3 dividido por 1, que é igual a mais 3. Acabou, tá resolvido. Olha lá, de grau 4, hein? Ficou mais difícil? Não, ficou a mesma coisa. Só pegar o primeiro lá, negativo, né? E dividir ele pelo primeirão lá, que é o A, tá? Item B aqui, produto. Vamos fazer o produto das raízes. O produto é o último, dividido pelo A. É 2 sobre 1. Então, ó, R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4, que você pode trocar por um pesão, se você quiser, tá? Ele é a mesma coisa que 2 dividido por 1. O 2 lá do final dividido pelo coeficiente dominante aqui, que é a mesma coisa que 2. Acabou. Tá resolvido. Beleza? Eu falei aqui que era cansativo isso, que já era a terceira vez que eu estava resolvendo, quarta, né? E estava pedindo para vocês fazerem, mas o professor é fominha, acabou esquecendo que tinha pedido para os alunos e fez aqui sozinho, né? Mas tudo bem. Então, ó, já que eu fiz o mais fácil, eu vou perguntar o mais difícil aqui para vocês. O que ele está pedindo no C para começo de conversa, tá bom? E como que a gente vai resolver esse bendito? A soma dos inversos das raízes. O que são os inversos? Vai ser 1 sobre R1 vezes 1 sobre R2 vezes 1 sobre R3. Tipo, vai seguindo assim. Muito bem, perfeito. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, até o R4, né? Pô, Lucas, como é que você sabe que é até o R4? Bom, o polinômio é de quarto grau, tem 4 raízes complexas. Então, vamos lá. 1 sobre R4. Show. Deixa eu diminuir aqui essas respostas, deixar elas mais lá em cima, no cantinho, porque esse aqui a gente vai precisar de um pouco mais de espaço. Talvez com uma linha se resolva, mas eu quero me sentir mais à vontade aqui para escrever o que eu tenho que escrever. Como que a gente resolve uma soma? Tem algum dos coeficientes aqui, que a gente dividindo pelo A ou qualquer coisa assim, vamos conseguir determinar a soma dos inversos? Tem alguma coisa assim na teoria? Não. Mas se fizer o MMC, em cima fica soma, embaixo multiplicação. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos voltar um pouquinho aqui. Antes da Natália responder, eu vou fazer uma pergunta. Faz de conta que ela não respondeu. Aí a Natália repete, tá bom? O que eu preciso fazer para resolver uma soma de frações? O que eu preciso fazer, Natália? MMC. Igualar os denominadores, que no caso, na prática, seria fazer o MMC, certo? Então, ó, esse primeiro carinha, eu preciso deixar ele aqui, R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4. Aqui embaixo, ó. R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4. Que seria aqui o nosso MMC aqui deles 4 aqui, tá bom? O que vai acontecer? O que eu precisei fazer aqui embaixo? Eu precisei multiplicar por R2, R3, R4.
Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima, né? Então, esse carinha aqui, ó, eu vou deixar ele de outra cor para destacar o que a gente fez a mais e vou fazer lá em cima também. Tá bem? Pro próximo aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu já vou até jogar ali para baixo, porque senão não vai caber aqui nessa linha. Pro próximo, esse aqui é o do R1, né? Pro próximo, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu tenho R2 já. Então, aqui embaixo, ó, vai ter que ficar a mesma coisa, né? Ó, R1 vezes R2 vezes R3. Deixa eu espremer aqui, que senão não vai caber. Vezes R2 vezes R3 vezes R4. Como eu já tinha o R2 aqui embaixo, eu precisei multiplicar ali embaixo por R1 vezes R3 vezes R4. Precisei multiplicar por essa galera toda aqui. E é exatamente isso que eu vou fazer em cima também. Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. R1 vezes R3 vezes R4. E aí, gente, os próximos aqui, eu só vou seguir o procedimento. Beleza? Então, ó, eu preciso deixar R1, R2, R3 e R4 aqui no denominador. Deixa eu deixar todo mundo de preto aqui, que aí eu destaco quem tem que destacar. É melhor deixar todo mundo de azul. Aí eu só não destaco quem eu... Ó, já estava o R3 aqui. Então, eu precisei multiplicar por R1 vezes R2 vezes R4. Esse aqui. E aí, o próximo ali, eu já tinha o R4 e eu precisei multiplicar por R1 vezes R2 vezes R3. Gente, está claro o que está sendo feito aqui? Eu preciso que vocês se manifestem se tem coisa errada, porque é isso aqui a alma do negócio. O resto já está em casa. Esse aqui é de azul. Pronto. Então, ó, aqui eu já tinha o R1, precisei multiplicar em cima e embaixo por R2, R3, R4. Aqui eu já tinha o R2, precisei multiplicar em cima e embaixo por R1, R3, R4. Aqui eu já tinha R3, ó, R1, R2, R4. E aqui eu já tinha o R4, multipliquei por R1, R2, R3, em cima e embaixo. Tá bom? Por fim, o que eu tenho aqui? Ó? Quando eu tenho o mesmo denominador, eu mantenho ele aqui, né? Ó, R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4. E o meu numerador, eu não vou escrever tudo isso aqui. Já vou dar aquela roubadinha básica. Agora o professor bugou, porque ele tentou roubar, não deu muito certo. Mas vamos lá, né? Vai dar certo sim. Pronto. Agora foi. Então vai ficar uma coisa assim. E aí eu vou somar essa galera, né? Porque tá somando ali ali na continha em cima, né? Juntei todo mundo no mesmo denominador e estou fazendo a soma, né? Ó, tinha uma soma aqui, então estou fazendo a soma. Tá bom? Olha lá no fim das contas, quem é esse cara aqui de baixo? Ó, agora vocês que têm que responder. Quem é o carinha ali de baixo? É D sobre A? É o produto, né? O produto é o último dividido pelo A. Então é 2 sobre 1, que também a gente já tinha feito ali anteriormente, tá bom? Mas eu vou colocar aqui, ó, 2 sobre 1 para ficar completinho aqui o raciocínio. Mais 2, né? Ó, na intercalação de sinais. E esse carinha aqui, ó, gostaria de falar aí com o senhor Felipe. É os 3, né? É os produtos 3x3. Tá certo aqui, Felipe? A quantidade de produtos? Acho que sim. Sim. Quando você só está excluindo um, é mais simples, né? Porque aqui, ó, é o cara sem o 1, o cara sem o 2, o cara sem o 3 e o cara sem o 4. Então, tá certo. É uma outra maneira de você ver. Mas se você quiser fazer lá a combinação, tá bom? Ó, combinação de 4, 3x3, né? Eu estou fazendo grupinhos de 3 com 4. É 4 fatorial dividido por 4 menos 1, que é 3, e 1 fatorial. Tá bom? Não, perdão, é o 3, que é da fórmula mesmo, e esse aqui é do 4 menos 3, que dá 1.
Esse aqui não serve para nada, 4 fatorial dividido por 3 fatorial. O 4 fatorial eu posso pensar em 4 vezes 3 fatorial. Cortou. A resposta deu 4 aqui. Tá bom? Então, de fato, está certinho aqui a quantidade. E aí, esse é o dos 3 a 3, né? Mas agora eu queria saber, pode ser o Felipe, pode ser qualquer outra pessoa, qual desses aqui é o 3 a 3? É o que está elevado ao quadrado? A galera concorda com o David aí? Que é o que está elevado ao quadrado? Eu acho que é o -3. Esse aqui ou esse, o Felipe? Esse aqui, né? É o segundo. Do X, né? Ó, David, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Tudo bem? Faz sentido isso? Tá claro o padrão aqui? Na real, Ó, não. vamos voltar lá na teoria. Esse primeiro aqui é do 1 a 1. O segundo é do 2 a 2. O terceiro é do 3 a 3. O quarto seria do 4 a 4. Tudo bem? Faz sentido isso? Sim, agora fez. Então tá. Você tá com uma cara meio de triste aí, não sei se fez sentido mesmo. Quando a gente tem um insight, a gente fica mais alegre, pô. Não, fez sentido sim. Então tá bom. Agora eu senti um pouco mais de firmeza. Ó, não me obriga a fazer palestra motivacional aqui, hein, David? Pô, eu não sou disso não, cara. Eu não sou bom nisso aí. Ó, vamos lá. E aí esse aqui, o que que é? O do 3 a 3, como o Felipe disse. Aqui é o do 1 a 1, 2 a 2. Esse é o do 3 a 3. Então eu vou colocar menos 3. Tá bom? Ó, deixa eu esclarecer aqui, ó. 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. O do 3 a 3 é o menos 3. Menos 3 dividido por 1 positivo, né? Menos 3 dividido por 1 positivo. Tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, não precisa ficar tão pequeno também, né? Menos 3 dividido por 1. E esse aqui é o 2 dividido por 1. O 1 aqui não serve para nada, né? Então vai ficar ali, ó, mais 3 dividido por 2. Isso aqui é igual a 3 sobre 2 positivo. E foi para conta esse aqui também. Tá bom? Gente, percebam uma coisa. Neste exercício 4, o que está começando a acontecer aqui? Já estamos começando a pegar um exercício mais elaborado, tá? O que tinha de básico aqui para vocês saberem de relações de girar, vocês já sabem. Exercício 1, exercício 2, exercício 3, o começo do exercício 4, são mais tranquilos. Esse 4C aqui, ele já é um plus, ele já é um a mais aqui. Tá certo? Então, vocês têm aqui, esse C já é uma coisa mais elaborada. Lucas, não percebi logo de cara. Não tem problema, eu já estou aqui te dando atalhos de coisas que vão acontecer na tarefa. E que são um pouquinho mais complicadas, mais difíceis de ver, mas são meio clássicas. O próximo exercício vai ser a mesma coisa. Mas antes da gente ir para ele, eu queria saber se alguém tem uma dúvida aqui nesse 4, no 4C em especial. Ou se estamos tranquilos aí. Ô, Lucas, Oi, Natália. esse C que a gente fez, tem um jeito de relacionar com a soma normal? Porque o denominador é igual ao numerador é igual à soma normal. Foi só uma coincidência ou tem alguma relação? Ó, o numerador não é igual à soma normal. Ele é igual à soma dos produtos 3 a 3. A soma normal seria se fosse aqui, ó, R1 mais R2 mais R3 mais R4. Não é isso que a gente tem aqui. Não, sim, mas tipo, o resultado, entendeu? É a letra A sobre a letra B que eu tô, tipo, Ah, tá. tentando Esse carinha mostrar. aqui, esse carinha. É porque é o mesmo valor aqui, ó, tá vendo? É menos 3 e ficou menos aqui. É uma ironia do destino. Não era para ser, não necessariamente é isso. Agora eu entendi a sua pergunta. Então tá bom. Gente, mais perguntas aí? Como estamos? Então, ó, vou passar aqui para o nosso exercício 5. Vamos resolver ele aqui, tá? Ele é mais elaborado também. Tem exercício lá na tarefa que vai cobrar desse jeito, inclusive.
Dado este polinômio, determine a soma dos quadrados de suas raízes. Olha só. Esse polinômio aí, é fácil resolver ele? Quais são as raízes desse polinômio do segundo grau? Posso pensar também como as raízes de uma função do segundo grau? Quais são as raízes dele? É fácil por soma e produto? A soma dá menos 3, o produto dá menos 5. Não é fácil. Se fizer por Bhaskara, quanto que vai dar o delta? 29. Vai dar 29, né? Então, eu vou ter que trabalhar com raiz de 29, é isso? Vou ter que trabalhar com raiz de 29. Trabalhar com os quadrados de um negócio mais raiz de 29 e um negócio menos raiz de 29. É atrativo trabalhar com isso? Não. Dá para fazer? Dá. Então, vocês já tem um caminho aí. Já está discutido. Tem um caminho para resolver. Faz o Bhaskara, faz aí o clássico. Mas a ideia aqui é fazer um caminho diferente. Tá bom? Então, vamos fazer um caminho diferente. Que caminho é esse? Eu quero os quadrados das raízes. Eu quero M, ó, o que eu estou almejando aqui, ó. Eu vou chamar as raízes de MN, para facilitar. De A e de B, como a gente estava usando, ó. A e B. Eu quero A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? E vamos usar aqui um produto notável. Por quê? Porque quando ele me dá esse exercício, eu tenho soma e eu tenho produto. Então, aqui, este exercício, ele já está me dizendo quanto que é A mais B e quanto que é A vezes B. Eu consigo escrever o A ao quadrado mais B ao quadrado em função desses dois? Consigo. E aqui já vem uma revisãozinha, bem leve aqui, de produtos notáveis. Olha lá, A mais B ao quadrado, eu sei que existe essa relação. É igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Eu só vou inverter a ordem aqui porque fica mais fácil de perceber uma coisa. Mais 2AB. Tudo bem? Olha lá, o que ele está pedindo é esse carinha aqui, ó. Ele está pedindo A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso que o meu exercício quer. O que ele me dá no exercício? Ele me dá A mais B. Eu já sei esse cara de azul. E ele me dá o A vezes B. Eu já sei o outro carinha ali de azul. Tá resolvido o problema? Tá. É só eu colocar no lugar do A mais B a soma, no lugar do A vezes B o produto, e aí eu vou saber aqui, resolvendo a equaçãozinha, qual que é a soma dos quadrados. Gente, esse aqui, reforçando, é um a mais também. Vai estar lá no finalzinho da tarefa, nos extras. Eu já estou mostrando para vocês como que isso pode estar sendo cobrado de uma maneira um pouco mais elaborada. O classicão a gente fez 300 vezes. Quando fizemos aqui no exercício 4, já estávamos cansados. Soma, produto. Só que ele pode vir de uma maneira um pouco mais elaborada. E aí você vai precisar conectar com algumas outras coisas. Se eu não me engano, o exercício 12 e 13 da tarefa, eles são com PA e PG nas raízes. Aí é mais uma elaboração que pode existir. Mas é ir treinando que a coisa sai. Tá bom? Vamos resolver aqui então, ó. O A mais B, que é a soma, ó, quem é a soma aqui? O polinômio está completo aqui. Quadrado, 1 e 0. Aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais, então. A soma é menos 3 dividido por 1. Então, vamos colocar lá, no lugar da soma, eu vou colocar menos 3 dividido por 1. Mantenho aqui ao quadrado, né? Porque no lugar da soma eu coloquei isso. Só que a soma ao quadrado. Igual ao que eu quero descobrir, que é A ao quadrado mais B ao quadrado. Mais 2 vezes o produto, que é menos 5, mais menos 5 dividido por 1. Então, vamos lá, ó. Mais menos 5. Preciso colocar o dividido. Deixa eu colocar maiorzinho aqui, ó. Menos 5 dividido por 1, que é o meu produto. O que temos aqui, ó? 9 é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, mais não, né? Menos 10. Menos 10. Passo menos 10 lá para o outro lado, aí vai ficar assim, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 9 mais 10, que é igual a 19. Só que como eu gosto de deixar a resposta do lado direito, eu vou colocar lá do outro lado, ó. É igual a 19. Está respondido aqui a nossa perguntinha. Olha lá, se eu tivesse que resolver por Bhaskara, eu ia me deparar com
raiz quadrada de 29, positiva, negativa, né? Mais raiz de 29, menos raiz de 29. Ia ter que levar esses dois aí ao quadrado. Provavelmente teria um dividido por 2 lá embaixo, né? Porque na fórmula de Bhaskara tem o dividido por 2 vezes A. Então eu ia ter que trabalhar com alguma coisa assim, ó, raiz de 29 e um 2 aqui embaixo, e levar esse cara ao quadrado, tanto positivo quanto do negativo. É mais trabalhoso, tá bom? Então você ter alguns atalhozinhos aqui, ó, ajuda você a resolver com mais velocidade. Beleza? Esse último aqui, esse 5, vocês se lembram disso com clareza? Ficou meio... Deu uma assustada aí? Queria ouvir a opinião. Deu uma assustada. Deu uma assustada, senhor David. A Bia, que sempre costumava falar, e Ana Beatriz, está aí pelo computador. Ih, a Bia tá matando aula, hein? A Letícia mandou um joinha ali. Eu acho que isso significa que ela lembrava. Isa, lembrava desse aqui? Natália? O André deu um joinha ali também. Isa lembrava, Natália lembrava. Então tá bom. Não, o joinha foi por assustar mesmo. Por assustar, então tá bom. O joinha é por assustar, mas faz parte também. É meio complicado, porque a gente pensa muito ali na caixinha, né? Então, pô, isso aqui é soma dos quadrados, né? Você fica pensando, não tem relação de girar com isso. Tá, vou resolver na raça. É um caminho, não tem problema, tá? No começo do ano, tinha alguns problemas que eu trabalhava com isso. Só que às vezes é difícil perceber esse padrão aí por trás, né? Você fica muito no descobrir as raízes ou pensar em relação de girar. E aí vem uma fatoração, um negócio lá do começo do ano. E é ele que resolve com mais eficiência. Mas assim, eu estou mostrando alguns clássicos para vocês, tá, pessoal? Esse aqui da soma dos inversos, vocês vão ver, tem 2 exercícios na tarefa com isso. Esse aqui da soma dos quadrados tem 2 também. E tem um que é triplo. Tá bom? Mas vai sair pelo mesmo jeito. A soma dos quadrados é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Sai do mesmo jeito. Tá bom? Você tem uma relaçãozinha lá que é A mais B mais C elevado ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes AB mais AC mais BC. Tá bom? Quem tiver dúvida, fique tranquilo, tá resolvidinho lá na nossa resolução. Tá? Mas já vou adiantando que vai sair por um caminho mais curto aqui. E para finalizar aqui nossa aulinha, tem esse 6, que é ainda uma coisa do dia a dia aqui, não é uma coisa algébrica, é uma coisa geométrica. Olha que doido. Sabendo que as raízes dessa equação são as dimensões de um paralelepípedo reto-retângulo, determine a área total de sua superfície. Dá para determinar o volume também. Isso daí tem no exercício lá da tarefa. Mas vamos nos ater aqui a determinar primeiro a área, depois eu posso fazer uma discussão do volume brevemente. Então, o que a gente sabe? Qual que é a área da superfície de um paralelepípedo reto-retângulo? Primeiro, paralelepípedo reto-retângulo é a caixinha de sapato, né? E aí, qual é a área total da superfície? Alguém se lembra da formulazinha aí? A área vezes... a altura vezes o comprimento vezes... agora esqueci o outro. A vezes B vezes C. Não, esse é o do volume. Eu quero saber a área aqui da superfície, né? Ó, quanto que é essa carinha, essa face, mais essa face, mais a face lá de trás, mais a face aqui de cima. Alguém se lembra? Seria A vezes B vezes 4 e B vezes C vezes 2? Não, seria A vezes B vezes 2, porque tem aqui em cima e aqui em cima. Embaixo e em cima. B vezes C vezes 2. Tudo bem? E A vezes C vezes 2, que tem aqui na frente e lá atrás. Tá bom? Seria 4 se duas dessas dimensões fossem iguais. Mas eu não disse que elas eram iguais. Certo? Parece Certo, aqui, né? Eu acho que você foi influenciado aqui, David, porque parece um quadrado. Mas não, o enunciado não falou que é quadrado, então não é. Tá? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes AB, mais 2 vezes BC,
mais 2 vezes CA. CA. Isso aqui eu consigo colocar o 2 em evidência, e aí vai ficar assim, ó, 2 vezes AB mais BC mais CA. Essas dimensões aqui são as raízes do polinômio, não são? E o que eu preciso fazer aqui para determinar a área? Eu preciso fazer 2 vezes o produto 2A2. Ó, o produto 2A2 eu consigo olhando lá só os coeficientes, né? Então vamos lá, ó. Cubo, quadrado, 1. Opa, preciso arrumar uma coisa aqui. Não está igual a 0, né? Então vamos escrever aqui direitinho. Vai ficar assim, ó, x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 11x, menos 6 igual a 0. Tudo bem? As raízes dessa equação são iguais às raízes dessa equação. E aí agora eu determino aqui as raízes desse polinômio. Bom, aqui é o A, eu deixo travadinho, aqui é menos, mais, menos. 1 a 1 é esse carinha aqui, 2 a 2 é esse, 3 a 3 é esse. O 2 a 2 que ele está querendo lá é esse aqui, ó, é o mais 11 dividido por 1. Mais 11 dividido por 1. Então, no lugar do A, B, BC, CA, eu vou colocar mais 11 dividido por 1. 2 vezes 11 é 22. Então, o volume aí é 22. Tá bom? Aqui, unidades de volume, né? Porque não é dado aqui, ele não fala 100 centímetros, em que é. Então, é 22 unidades de volume. Só deixando claro aqui, ó, o que eu substituí. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, o roxo. Eu substituí o AB mais BC mais CA por 11 sobre 1. Tudo bem? Estamos tranquilos aí, pessoal? Senhor David, muito sério aí, compenetrado. Parece que está numa batalha de bang-bang, cara. Encarando assim, ó. Já já ele saca uma arminha aqui e dá 2 tiros no professor, cara. E aí, não abusa não, hein? Essa daqui é a área, tá? E aí eu vou colocar aqui o volume também. Não tá no exercício, mas vamos fazer. Aí o volume é o que a Letícia falou. A Letícia falou que é A vezes B vezes C, que é o produto das raízes. Como é que eu faço o produto das raízes? O último dividido pelo primeiro. Menos 6. Menos 6. Dividido por 1. Então, o produto aqui deu 6. O meu volume aqui é 6 unidades. Perdão, esse aqui era unidades de área, né? Esse aqui é unidades de volume. O primeiro era uma área e esse segundo aqui é um volume. Tá bom? Esse aí tem um igualzinho lá na tarefa. Então, saibam já que é um classicão também esse tipo de pergunta. Essa é uma maneira mais elaborada também de se cobrar aí as relações de Girard. Só fazendo uma última ponte aqui com as últimas aulas, alguém tem aí um caderno, especialmente o David, Natália, Isa, vocês têm anotado aí no caderno os resultados das aulas anteriores? Quem tiver, levanta um dedinho aí, faz um sinal pro prof, beleza. Ó, eu queria pedir para você, Isa, a gente já resolveu essa equação aqui, acho que na aula passada, se eu não me engano era o exercício 3 da última aula. Dá uma olhadinha aí quais eram as raízes dessa equação. Natália, David também, quem matar aí primeiro pode falar. 1, 2, 3. O Ian falou no chat. O Ian tá por dentro aí, ó. 1, 2, 3. Qual que é o produto de 1 vezes 2 vezes 3, né? Se fossem as dimensões aqui, ó. 1 vezes 2 vezes 3. Qual que é o volume? 6. Qual que é se eu fizer os parzinhos, né? Ó, essa área aqui, ó. Vai ficar 1 vezes 2, que é 2. 1 vezes 2, que é 2. Tá bom? Aí vai ficar 2 vezes 3, que é 6. 2 vezes 3, que é 6. E aqui na frente vai ficar 1 vezes 3, que é 3, e 1 vezes 3, que é 3 lá atrás. Ó, 6 mais 6, 12. 12 mais 3 mais 3, 18. 19, 20, 21, 22. Olha lá a área, 22. Era só desse jeito que dava para resolver? Não. Agora eu vou voltar lá. Voltando lá na nossa aula, na aula anterior, olha o tempo que a gente demorou para resolver essa equação. Era o exercício C aqui, é o terceiro exercício. Olha lá o tempo que a gente demorou para chegar no 1, 2, 3. Depois disso, eu ia colocar lá na fórmula.
Agora, se eu tenho o atalho das relações de Girard, matei aqui, ó, com muito mais tranquilidade, bem mais rapidinho aqui, ó. Tá bom? Então, são conexões aí que são comuns de serem exploradas nos exercícios de relações de Girard, e eu coloco elas lá, coloquei aqui na aula, coloco na tarefa, tá bom? Então, o começo da lista é mais na pegada do começo da aula. Você vai pegar aqui a teoria. Manda lá, tá show. Conseguiu resolver até o 10, até o 12, tá ótimo. Mas se você conseguir pegar até o final, você vai estar mais vacinado aqui para esse tipo de possibilidade aí de uma provinha. Tá bom? Olha lá, finalmente consegui terminar uma aula faltando 1 minuto aqui. Quem tiver dúvidas, fica aí, fica à vontade, tá bom? Estarei aqui mais uns minutinhos. Quem não tiver dúvidas e quiser ir indo, fique à vontade, tenha uma boa semana. Beleza? E é isso aí. Se cuidem. Deixa eu ver aqui no chat, alguém falou alguma coisinha. Caiane me mandou uma boa semana. Eu acho que ela tá aí ainda. Boa semana para você também, Caiane. E aí, senhor sobrinho? Está com mais dúvidas aí? Como é que estamos? Acho que minha dúvida mesmo era tem algo a ver com a última aula, que tipo, você mencionou daquela teoria, eu esqueci o nome exato, mas tipo Teorema aquele das método. raízes racionais ou alguma Isso, coisa assim? Tá. Ó, isso, eu acho que eu esqueci. deixa só eu matar aqui as coisas dessa aula que o Ian perguntou do exercício 2. Aí a gente volta lá na Tá. outra. Tá bom, David? Uhum. Fala lá, Ian, deixa eu ver aqui. Você tá com micro aí, por acaso? Deixa eu ver aqui. Lucas, Tudo bem com você, cara? tudo bem e você? Tudo jóia. O que você tem de problema aqui no 2, meu querido? Quando você igualou o a quadrado igual a 1, você tirou a raiz dos dois lados, né? Isso. Porque quando eu tiro a raiz do ao quadrado, fica módulo, né? Isso, exatamente. Tipo, eu tinha que escrever isso numa dissertativa, por exemplo, ou só escreve... Não precisa. Não. O que você está fazendo aqui é dizer que número que é o quadrado é igual a 1? Mais 1 e menos 1. Não tem problema nenhum, tá? Cara, você vai gastar folha se você fizer isso. Eu sei que esse discernimento que você está tendo não é todo aluno que tem. Eu já abordei ele aqui e se vocês quiserem eu até reviso aqui, sem problemas. Só que não tem a menor necessidade de você falar isso. A não ser que seja assim, um exercício de módulo, você perceba que é isso que ele está perguntando, entendeu? Mas é assim, a chance praticamente zero disso acontecer. Tá bom? Ah, beleza. Valeu, Lucas. Imagina. Era só essa dúvida aí? Isso. Então tá bom. E ficou claro mesmo? Você quer que eu faça passo a passo aqui com você? Não precisa. É que eu fiz isso, né? Quando eu resolvi esse exercício. Só que, cheguei no mesmo resultado que você, né? Então, eu acho que foi... Não diria que foi perda de tempo, mas poderia ter pulado, né? Sim. Assim, você foi um pouco mais criterioso, mas não tem problema ser um pouco mais direto como eu fui. Beleza. Então tá jóia. Senhor, mais alguém quer perguntar alguma coisa dessa aula? Natália, Isa, Letícia, Rúbia? Não? Vamos ver a dúvida do senhor David aqui. Olha lá, David. A sua tia Letícia, ela está de olho aí em você para ver se você vai se comportar no final da aula, no pós-aula. E aí a tia Natália também tá ajudando, certo? Vamos lá. Exercícios... Qual que era o exercício, David? Na real, não é nenhum exercício específico, eu esqueci realmente como que faz esse teorema. Tá. Esse teorema você vai fazer da seguinte forma, você vai, vamos lá no enunciado dele, tá bom? Se a raiz racional, ela é um divisor do termo independente dividido por um divisor do coeficiente dominante. Então, você vai em algum problema e você sabe que se tiver uma raiz racional, vai ser um divisor do 2 dividido por um divisor do 1. Quem são os divisores do 2? Mais 1, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Quem são os divisores do 1? Mais ou menos 1. Então, vai ser ali em cima vai ter o mais ou menos 1, mais ou menos 2, e aqui embaixo vai ter o mais ou menos 1. Quantas opções você tem? Pode ser o mais 1 ou menos 1, pode ser o mais 2 ou menos 2. Então, as possibilidades que você poderia testar aqui é que a gente resolveu por fatoração. Mas você poderia testar mais 1, menos 1, mais 2, menos 2.
Faz sentido isso? Eu consegui lembrar agora. Eu tinha esquecido desse detalhe inicial do termo independente sobre o de maior grau. Eu tinha esquecido, mas agora ficou claro. Sobre o coeficiente dominante, tá bom? Aqui é Ah, a mesma aham, coisa, ó. sim, sim. Vamos fazer mais um aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui, ó, que tem o 5. Do 5 eu gosto mais. Esse aqui, ó, ele pode ser quem, ó? Mais ou menos 5 em cima e mais ou menos 1, né? Que são os divisores do 5. E embaixo pode ser só 1, ó. Mais ou menos 1. Então é mais ou menos 5, mais ou menos 1. Porque os jogos de sinais, né? Tem 4 que vão valer por 2, né? Mas com mais e menos com menos vai dar a mesma coisa. Tudo bem? Tudo. E, professor, a derradeira agora. Eu ainda Manda não lá. entendi muito bem o que você e o Ian estavam conversando, na real. Peraí, deixa eu lembrar. Ah, o que eu e o Ian estávamos conversando. Vamos lá. O que a gente estava conversando é o seguinte. Se A ao quadrado é igual a 1, isso é uma coisa que eu falei já uma vez, tá bom? Mas foi lá no comecinho do ano. E isso aqui vocês esquecem mesmo. Mas sempre vale a pena reforçar, eu acho. Se eu tirar a raiz dos dois lados, ó, raiz de A ao quadrado igual a 1, igual a raiz de 1, o que as pessoas fazem de maneira errada? Elas fazem assim, ó, 2 e raiz de 2, 2 e raiz quadrada corta, e o raiz de 1 é igual a mais ou menos 1. Isso aqui está errado, tá bom? Raiz de 1 é igual a 1 só. Só que o que está errado aqui? Que quando eu corto isso, eu não posso cortar. Isso aqui não é igual a, isso aqui é igual a módulo de A. Tudo bem? Então, qual que é o erro comum? Falar que a raiz de 1 é igual a mais ou menos 1. Quando, na verdade, o que você tem que fazer é dizer que esse cara aqui é igual a módulo de A. E aí, se o módulo de A é igual a 1, então sim, o A é mais ou menos 1. Tudo bem? Uma outra pergunta que você pode fazer para evitar passar por isso é dizer o seguinte: qual o número que é o quadrado da 1? É o mais 1 ou o menos 1? Então pronto, acabou, matou ali. Tá? Mas se você quiser ir para o desenvolvimento, para o passo intermediário aí, você não pode vir para cá. Raiz de um número, raiz de 4 é 2, não é mais ou menos 2. Raiz de 1 é 1, não mais ou menos 1. Então isso aqui está errado. É questão de passagem, então, né? É questão da passagem. Só que essa Tá. passagem, ela pode te ferrar em algum momento, se você não souber ela com clareza. Geralmente não. Geralmente você só precisa chegar aqui na resposta. Quando você resolve por aqui, mesmo estando errado, eu acho que é assim. A resposta é a mesma. E é isso que, no fim das contas, mais importa aqui no vestibular, tá bom? Mas a rigor é isso, e pode ter uma questãozinha que você saber isso daqui vai fazer alguma diferença. Tudo bem? Tudo ficou claro. Valeu, professor. Imagina. Lucas, Fala, senhorita Isa. você já mandou as coisas para o Rubens? Não mandei, eu vou mandar tudo agora. Por quê? Você poderia pôr no grupo, porque eles estão fazendo uma mudança no AVA e a gente não está conseguindo entrar. Acabei de tentar entrar e não consegui de novo. Tá, eu posto no grupo e falo pro Rubão que eu postei lá por conta disso. Tá Sim, bom? porque tem hora que funciona, hora que não funciona. Tá. É porque eu percebi que o Rubão, geralmente, ele coloca quando eu mando a lousa, aí ele coloca tudo de uma vez. Então, eu já nem tô mais mandando. Quando eu mando a lousa, que eu já vou terminar de arrumar ela aqui, eu já vou mandar tudo mando tudo para ele pôr no áudio e mando lá. Tá bom? Obrigadão. Imagina. E o resto do pessoal aí? Alguém quer conversar sobre alguma coisa? Ô, Lucas, Fala, Natália. eu só queria te perguntar, então a próxima aula é a última, né? Próxima aula é a última. Eu vou falar de funções polinomiais. A gente vai fazer gráficos e inequações de funções polinomiais. Tá, e aí depois na revisão você pretende, tipo, fazer igual você fez ano passado? Porque foi muito bom. Então, eu não vou fazer igual eu fiz no ano passado, porque depende, eu fiz de vários jeitos, né, no ano passado, depende em qual época da revisão. O que você achou que foi bom, Natália?
Não sei nem se a Letícia tá aí, porque a gente tava conversando sobre isso. Foi logo antes do Enem, que você pegou um dia e aí você fez uma revisão de vários assuntos, moda, média, várias. E, tipo, foi muito bom. Pelo menos a minha nota do Enem melhorou muito de matemática. Porque, assim, você pegou vários assuntos chaves, tanto aquele de gráfico, sabe? Que sempre tem que fazer o maior menos o menor, dividido pela variação, essas coisas. E assim, foi muito bom. Aí eu queria saber como que tu vai fazer. Tá. Ó, o que acontece aqui também, ô Natália, e aquilo lá não era da minha frente. Foi uma ironia do destino que me colocou na sala aquela semana, você se lembra? Aconteceu alguma coisa com o Rafa e aí Lembra? foi isso. Então, assim, eu posso falar de assuntos-chave da minha frente. Equação função do primeiro grau, função do segundo grau, provavelmente vai ser isso, log exponencial. Para o Enem é mais isso, tá? Eu vou dar mais enfoque nas coisas que caem mais. É isso que vai acontecer. Eu vou, no começo da aula, assim, relembrar todo o conteúdo que eu vou usar naquela aula, nos exercícios, mas eu vou fazer mais exercícios mesmo. Então, vai ser meio que naquela pegada, só que tem um problema aqui. E esse problema é o seguinte, as provas elas estão um pouco distantes de hoje. Né? Então, a nossa revisão ela deve acabar agora em dezembro e as provas começam em janeiro, né? É isso que vai acontecer, não é? Ou eu estou errado? Então, não faz sentido eu pegar assim e falar, gente, no Enem vai cair isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa revisão, ela vai ficar gravada lá disponível para vocês. E aí, em cada dia eu vou falar, isso cai muito no Enem. Aí, no pré-Enem, no dia, na semana do Enem, aí vale você reassistir essa revisão. Tá bom? Mas eu não vou fazer uma assim pro Enem e uma para o FUVEST. Eu vou chegar e vou falar. Aí você vai anotando no caderno. O Lucas falou bastante do Enem nessa aula. E aí essa é uma que você reassiste lá em velocidade 2, de repente, pelo YouTube depois. Tá bom? Eu acho que essa é a melhor estratégia. Beleza. Mas eu estou aberto à discussão aqui. Quem quiser falar um pouquinho mais sobre isso... Não, o que você achar tá ótimo, porque ano passado foi muito bom, então confio em você. Tá bom, então tá ótimo. Olha só que responsabilidade, hein? Lucas, Fala, Letícia. você vai fazer listinha, essas coisas na revisão? As listas já estão prontas. A única coisa é que eu não sei se eu vou conseguir ter tempo hábil de resolver tudo e mandar as resoluções. Então, conforme eu for fazendo, eu vou mandando para vocês, tá? Não, Eu preciso me organizar, ver quantas semanas que vão ser de revisão direitinho e tudo mais, porque tem, acho que mais ou menos uns 150 exercícios. Se isso for em 5 semanas, dá 30 exercícios por semana. Eu acho que esse ritmo eu aguento. Mas se for, 3 semanas de revisão, são 50 exercícios por semana. Então, eu não vou conseguir entregar de uma vez. A lista tá pronta, eu já consigo entregar, né? E aí, eu, de repente, entrego aí as resoluções com uma semaninha a mais, uma semaninha de atraso. Tá bom? Tá bom. Mas vai seguir esse mesmo padrão. Para vocês, está tranquilo ou vocês preferem que eu siga o material do vetor? Não, tá tranquilo, do seu jeito. Como a Natália falou, perfeito, 0 defeitos. Então tá bom, estamos acreditando no potencial do professor. Vamos ver, né? Exatamente. Espero que em junho do ano que vem, que é quando vai sair o resultado dos vestibulares. Junho não, né? Mas eu acho que lá para março, mais ou menos, espero estar recebendo boas notícias aí de que fez sentido. Amém. Eu também espero. Então tá bom, estamos todos nesse mesmo barco aqui. Gente, vocês querem comentar mais alguma coisinha? Fazer alguma observação? Discutir aqui a nossa revisão? Então, tá bom. Mas uma dúvida. Pode falar. Por exemplo, se alguém, tipo eu ou o David ou qualquer outra pessoa, pedir um tema específico na revisão, você dá uma revisada mais profunda assim? Peraí, se vocês o quê, perdão? Se qualquer pessoa pedir um tema mais aprofundado na revisão, você faz tipo, uma revisão mais funda, assim? Então, Tem coisas que o quê? Que ficaram assim, sabe? Tipo, foram se perdendo ao longo dos dias, mas... Enfim. Tá, é porque assim, eu vou tentar revisar tudo que é importante e eu vou fazer exercício do que é mais importante, tá bom? Então, tem uma aula lá nossa, por exemplo, que fala de produto cartesiano... Fala que é a primeira aula de funções. Essa é uma que eu provavelmente vou negligenciar. Vocês sabem o que é aquilo, produto cartesiano? Já tem uma ideia? Tem.
Se for passar por isso, eu vou passar muito por cima. Por exemplo, o que é uma função par? Eu não vou ficar fazendo exercício de função par. Quantos exercícios de vestibular cobram você saber o que é uma função par? São poucos. Só que eu preciso passar por isso. Eu vou falar, ó, função par é isso, lembrem-se. Eu não vou parar e ficar explicando, mas eu vou passar por isso. Ó, lembrem-se disso. Se não se lembra, faz um asterisco. Depois você precisa voltar e dar uma olhada nisso. Então, no final da live, a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso. O que eu vou dar foco? Por exemplo, uma função do segundo grau, que o vértice, o x-vértice e o y-vértice são menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Isso que eu estiver dando enfoque é como se fosse aula. Você me para e fala, professor, eu não lembro disso, me explica isso melhor. Eu vou explicar, sem problema. O que for para passar meio rápido, eu vou falar, gente, isso aqui eu estou passando rápido, são conceitos simples. Façam um asterisco no que vocês não sabem, voltem, qualquer dúvida me perguntem. E o que for ali, o foco mesmo da aula de revisão, aí vocês param e perguntam. Tá bom? Eu não lembro mais qual que era a sua pergunta, mas eu acho que eu respondi. Se eu não respondi... Respondeu sim. Então, Tá bom, obrigada, Lucas. então tá bom. Imagina, Letícia. Ian, Rúbia, David, sobrinho, Isa. Mais perguntas aí? Natália também? Tudo tranquilo. Então tá bom. Então, gente, ó, eu vou encerrar aqui porque senão fica apertado lá pro Credo, tá? E aí ele fica vendo que eu tô aqui, ele não abre lá a sala. Então eu vou fechar aqui, tá bom? Boa semana aí para vocês. O ano tá acabando, tá meio corrido para mim, mas vamos ver se lá mais pro meio de dezembro, assim, que começa a ficar mais tranquilo as coisas, a gente consegue marcar aí um plantãozinho também. Se o Rubão permitir, em janeiro também eu vou estar meio de boas. A gente marca também para tirar aí, de repente, antes da prova. A gente vê direitinho. Tá bom? Então está jóia. Beleza, professor. Valeu, Obrigadão, hein? Lucas. Tchau, Lucas. Eu que agradeço. professor. Boa semana para vocês, meus queridos. Se cuidem aí. Você também. Para Tchau. você também. Valeu. Tchau, boa semana. Obrigadão. Vocês também.